Obrigada, senadora. Eu passo imediatamente a palavra aqui para o nosso ex-ministro Mendonça Filho, deputado federal pelo Democratas de Pernambuco, terra do meu pai. Bom, Denise, e amigos aqui que participam dessa mesa de debate, eu quero trazer uma reflexão importante com relação à temática que já foi abordada de forma muito competente pela senadora Ana Amélia e refletir um pouco sobre um aspecto anterior até à própria discussão relativa à questão das fake news e do impacto das mídias sociais no dia a dia das pessoas e nesse novo desenho democrático com a propagação de notícias que muitas vezes não têm ligação com a realidade. Isso exige, evidentemente, uma formação do ponto de vista educacional que leve em consideração novos aspectos de julgamento por parte dos nossos jovens, das nossas crianças, uma capacidade crítica com relação a quando se receber uma determinada informação, se avaliar se, porventura, aquela informação pode ou deve ser multiplicada pelos instrumentos das mídias sociais. Mas, antes mesmo desse debate específico em torno do impacto dessas tecnologias e da preparação dos jovens para essa nova realidade, a gente deve refletir tendo como base uma triste realidade nacional brasileira, que diz respeito à alfabetização do ponto de vista básico da sociedade brasileira, das nossas crianças e jovens. A gente tem aí 54% das nossas crianças no terceiro ano fundamental com insuficiência em leitura, interpretação de texto, portanto, né, escrita e matemática, ou seja, são crianças com 8, 9 anos de idade que não foram plenamente alfabetizadas. Estou falando isso em termos de média nacional. Se nós levarmos em consideração os indicadores relativos às regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste e Norte do Brasil, aí a gente atinge patamares como algo em torno de 70%. Algumas cidades com 90% de insuficiência do ponto de vista de alfabetização. E, evidentemente, que uma criança ou um jovem mal alfabetizado, que não sabe interpretar um texto adequadamente, ela terá uma deficiência ao longo de toda a sua vida educacional. E aí, nesse aspecto, eu acho que o Brasil ele precisa levar em consideração não só esse debate, que é importante, que nós estamos tendo aqui, mas, ao mesmo tempo, produzir uma correção de caminho que nos leve, do ponto de vista de oportunidade no campo da educação, aos patamares de países no mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil. O Brasil é a 8ª ou 9ª economia do mundo, com indicadores do ponto de vista educacional absolutamente distantes daquilo que condiz com a própria evolução econômica do nosso querido Brasil. Nós ocupamos a posição 59ª e a 66ª posição no PISA, que é uma avaliação internacional e um indicador dentre os países membros da OCDE. Portanto, há um longuíssimo caminho a ser percorrido. Enquanto estivemos à frente do Ministério da Educação, por menos de 2 anos, nós elencamos algumas políticas públicas que têm como objetivo central justamente avançar no aspecto relativo à qualidade da educação. O Brasil conseguiu incorporar uma massa significativa de jovens e crianças tendo acesso à educação. Nós temos mais crianças e jovens hoje frequentando escolas, mas, infelizmente, nós não evoluímos adequadamente do ponto de vista de qualidade em termos educacionais.
mesmo multiplicando por 3 em 12 anos o orçamento do Ministério da Educação. Nós partimos de um orçamento de cerca de 40 bilhões de reais para mais de 139 bilhões de reais, isso eu estou falando em valores corrigidos pelo IPCA, ou seja, levando em consideração valores reais, e mesmo com essa evolução considerável em termos de orçamento dedicado à área da educação, nós estagnamos do ponto de vista de desempenho educacional. Nesse aspecto, eu considero vital mudar e fortalecer a política de formação de professores, focar com mais força a política de alfabetização no Brasil. A alfabetização, como eu já demonstrei, é uma das políticas públicas na área da educação de maior fragilidade. Alguns poucos estados do Brasil têm um desempenho realmente digno de merecer um prêmio do ponto de vista de desempenho, como é o caso do Ceará, a partir de experiências como Sobral, no semiárido cearense, que criou o Pacto pela Alfabetização e que inspirou, inclusive, uma política nacional, o PNAE, Programa Nacional, o Pacto Nacional pela Alfabetização, na idade certa, e que, infelizmente, não conseguiu o mesmo desempenho do ponto de vista de efetividade em termos de alfabetização. E, muitas vezes, a reflexão que fica, ou o debate que norteia as discussões na área da educação, dizem respeito exclusivamente à questão de ausência ou não de recursos dedicados à área da educação. E não é esse o debate. O Brasil aplica cerca de 6% do PIB em investimento na área educacional, que é um patamar compatível e até superior a muitas nações do mundo, mas investe mal e prioriza, muitas vezes, a educação superior, em termos proporcionais, mais do que a educação básica. Tanto é que a educação superior participa hoje do orçamento do Ministério da Educação com 60% do total investido na educação por parte do Ministério da Educação, o que, para mim, é um contrassenso absoluto. Há um subinvestimento em educação básica e um sobreinvestimento na educação superior, criando uma situação que você não gera mais oportunidade para as nossas crianças e jovens. A gente tem que enfatizar cada vez mais a qualidade na educação básica para que mais jovens possam alcançar cursos de nível superior e melhorar a qualidade da educação como um todo. E, por fim, a questão da Base Nacional Comum Curricular. Nós tivemos a oportunidade de concluir a discussão e a entrega e a homologação da base da educação infantil até o final do fundamental, no 9º ano, incorporando novos conceitos em termos de alfabetização, inclusive linguagem computacional, de dados, que é uma linguagem cada vez mais presente no dia a dia das crianças e jovens, usando palm tops, telefones cada vez com recursos mais interessantes, e que isso, evidentemente, precisa ser algo presente na área educacional das nossas crianças. A base incorpora um conceito que gera equidade e oportunidade para as crianças, já que os objetivos de aprendizagem de uma criança no Rio Grande do Sul ou qualquer estado do Nordeste, como, por exemplo, o Piauí, ou no Sudeste, como o Rio de Janeiro, terão os mesmos objetivos de aprendizagem. Incorpora também habilidades socioemocionais cada vez mais necessárias para o desenvolvimento das competências básicas para qualquer ser humano. Não é só o objetivo de aprender por aprender. Você precisa ter habilidades socioemocionais que formem um cidadão para uma nova realidade de vida. E isso se liga, evidentemente, a esse mundo revolucionário que falei no início da abertura da conferência, onde as informações são difundidas de forma exponencial. A partir de um determinado momento, houve até uma reflexão se, porventura, nós teríamos o desaparecimento ou não das mídias,
como concebidas anteriormente, os grandes veículos de comunicação, mas, a rigor, com a exacerbação de notícias falsas, fake news e de uso inadequado das redes sociais, cada vez mais o cidadão é crítico e exigente de que tenha um trabalho de curadoria, de editoria e, evidentemente, de acompanhamento a partir da credibilidade. As notícias falsas propagam, danificam, muitas vezes, imagens de cidadãos, de instituições, mas elas não têm o impacto de um veículo de comunicação que possa dar o referendo de que aquela notícia ela foi checada, que tem espaço para o contraditório, que ela foi averiguada, como, vamos assim, para um ser humano que acompanha o dia a dia do debate numa sociedade aberta como a nossa, tem a oportunidade de acompanhar. E, evidentemente, que é importante que, do ponto de vista de missão do Legislativo, respeitados os princípios de liberdade de expressão, consagrados no texto constitucional brasileiro, de um lado, e, ao mesmo tempo, o Executivo possa avançar nessas políticas públicas que sedimentem uma alfabetização do ponto de vista de concepção básica, do ponto de vista educacional, esteja assegurada a interpretação de texto, a leitura adequada, a escrita numa proficiência que seja compatível com o estágio de desenvolvimento que o Brasil alcança, e, de outra parte, ao mesmo tempo, se propague também uma reflexão para os nossos jovens e uma visão crítica para as nossas crianças também sobre a questão da educação midiática, responsabilizando os jovens no sentido de que tenham uma visão crítica e seletiva daquilo que muitas vezes circula no mundo das mídias sociais e que danifica fortemente a imagem de pessoas e instituições. Eu vivi isso fortemente na minha experiência de quase 2 anos como ministro da Educação. Aliás, o aparato de comunicação para destruir e desinformar, tendo como foco o Ministério da Educação, é uma coisa impressionante. Eu tive, inclusive, que me preparar para isso, com a estrutura de comunicação do próprio Ministério da Educação, atuando para desfazer informações que foram propagadas nas redes sociais, nas mídias sociais, as mais absurdas, e que, muitas vezes, viravam verdades. Chegavam ao absurdo a partir da criação de um professor numa cidade do Piauí, espalhar, a partir de mecanismos de robôs, a tese de que eu teria declarado de que professor ganhava muito e trabalhava pouco. Isso se alastrou de uma forma tão avassaladora no Brasil que, vez por outra, pessoas bem formadas e pessoas da própria classe média, que normalmente são muito mais críticas, a me indagar se, porventura, que se tratava de uma verdade ou não. E, evidentemente, nós contestávamos e produzíamos um produto de retificação daquela informação falsa, mas não tinha a mesma capacidade de atingir a mesma capilaridade de uma notícia falsa espalhada por todo o Brasil. Então, não quero aqui exagerar no tempo, eu já gerei pedindo desculpas à nossa Denise, mas apenas trazer essa contribuição sobre a visão de quem atuou no Executivo, de quem está hoje no Parlamento e que quer contribuir para que o debate envolva produção legislativa que não seja de significado de censura, mas, ao mesmo tempo, assegure liberdade de expressão e responsabilidade na difusão de informações. Então, é um mundo de um equilíbrio muito difícil, tênue, mas importante que seja debatido e que a gente prepare as nossas crianças e jovens para esse novo mundo que ele é cada vez mais, eu diria, severo nesse campo aberto
das novas tecnologias de comunicação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, ministro. O senhor se excedeu um pouquinho no tempo.